Olá, pessoal! Mais uma live hoje. Já tá virando uma tradição isso aqui, hein? Isso é bom. Vamos chegando, vamos ajeitando aí. Hoje eu assisti umas coisas legais, estudei algumas coisas interessantes. Isso é bom. Sejam todos bem-vindos aí. O Leandro já tá quase, o Leandro já tá no pedaço aí, ó. Grande Rodrigo, tudo bem? Como que você tá? Ô, Leandro aí. Pô, E o cara tem aí, todo Luizão? isso aí. Tudo bem? Pô, tranquilo, mó tecnologia atrás aí, cara. Pô, Produções limitadas. cara, o negócio aí tá bom, hein? Não Caramba. falho, não. Não, isso aí Falta cabelo, mas tem criatividade. não. Ai, ai. Legal. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos chegando. Hoje vai ser uma tarde bem agradável. Mais uma. Um tema bem legal pra gente. Hoje a gente vai estar falando sobre coaching. É uma coisa muito engraçada porque quando a gente lançou essa ideia do coaching, né? Embora a semana retrasada eu tenha conversado com uma coach, que é a Catarina, né? E então hoje você, Leandro, também, agora trocando essa ideia, né? Então é bem legal. Vou até escrever aqui, enquanto isso eu vou. Deixa o pessoal ir chegando aos poucos. E é legal. Eu vou escrever aqui o tema de hoje. E uma Pra... coisa legal seria a galera que for entrando, vai falando se é coach, se já fez coach. Não. Se for coach, dá um joinha para a gente saber quem é, quem ainda não fez, quem vai fazer. Então, quem já for dando um joinha é legal para a gente saber. Sim, eu vou até encurtar hoje aqui. Vou até fazer uma coisa legal aqui. Vou escrever aqui, eu vou encurtar até o nosso tema, porque senão não cabe na Aham. tela, tá? Eu vou colocar assim, ó, coaching vezes personal training. Que tal? Pode ser, Leandro? Boa, essa é a ideia. Não que seja uma coisa contra a outra, mas é a relação das Não duas tem nada coisas. contra. Eu quero deixar bem claro para todo mundo que ninguém aqui é contra nada. Pelo contrário, a ideia hoje é a gente justamente trocar uma ideia bem bacana sobre isso, tá? Bom, pessoal, uma, hoje é quarta, né? Isso, Caramba! saber o dia. Ai, meu Deus do céu, hoje é quarta-feira. Caramba, como o tempo está passando e a gente fica meio perdido aqui, ó. Que dia do mês é? Responde rápido. Ó, a Ana Priscila aqui, eu eliminei mais de 30 quilos com qualidade de vida. Legal, obrigado, Ana Priscila. Obrigado por você compartilhar aí. Ó, a Fê aí. Oi, Fê. Obrigado aí. Legal que você está acompanhando. Bom, gente, hoje a gente vai estar falando, trocando uma ideia aqui com o Leandro. A gente vai estar falando sobre coaching, né? É um tema assim que todo mundo escuta falar de uns tempos para cá, então, em demasia, mas a gente quer pontuar algumas coisas bem legais sobre esse assunto, até porque já vou deixar de antemão. Aqui ninguém veio para falar mal, nem do personal training e nem do coaching, tá bom? Aqui nós viemos falar de coisas boas. Então, coisas boas a gente vai botar para frente. Bom, Leandro, se apresenta para a moçada aí, fala quem é você, para as pessoas poderem te conhecer e assim por diante. Aí. Manda ver, fica à vontade aí. Obrigado, Luiz. Lógico, antes de mais nada, não tem nem como não agradecer a oportunidade, né? É um espaço que você coloca para a gente que acaba sendo uma chance mais do que incrível da gente trocar um pouco e participar um pouco do que você mesmo faz o tempo inteiro, que é ensinar a gente, né? Então, é muito grato por essa oportunidade e se a gente conseguir retribuir um pouquinho que seja da nossa experiência, já dá uma sensação boa, porque a gente recebe muito de você o tempo inteiro. Então, antes de mais nada, agradecer super essa oportunidade. Eu não gosto muito de falar de mim, acho que nem tem muito ficar falando de currículo e tal, mas assim, resumindo muito, eu já vou explicar tanto o que eu sou e um pouco do tema já ao mesmo tempo.
eu sou professor de educação física, né? Me formei em 2008, fiz coaching também, em 2010, se não me engano. E assim, a educação física, para mim, é simplesmente a minha vida. Então, se algo de bom eu tenho para fazer, é através da educação física. O coaching, já que educação física é a minha vida, o coaching foi o que mudou a minha vida. Então, as duas coisas, para mim, têm um peso gigantesco. A minha vida era uma antes de ter feito a formação em coaching, a minha vida é outra depois. Então, nem teria como eu falar mal de uma coisa ou de outra. Então, a ideia aqui é mostrar o quanto as duas coisas são incríveis. E tem muita gente que inveja a gente que trabalha nessas duas áreas, né? Eu tive contato com o coaching justamente através do Luiz, né? Em 2009, se não me engano, nem lembro qual era o curso, qual era o número do curso, 3, 2, 5, não sei, porque já são tantos. Está no 16º já. Então, já nem dá para contar mais. Então, foi num desses cursos, lá dos primeiros, que eu tive a chance de ouvir, e ele nem era um tema do curso. Ele pincelou esse conteúdo, tipo, galera, fiquem atentos, porque isso é algo que está surgindo, pode ser muito bom para a gente, e fiquem atentos. E como, graças a Deus, meu pai me ensinou a ficar atento com quem é mais experiente e tudo, eu ouvi, guardei, e no ano seguinte eu já fiz. Então eu escutei o Luiz falar, fui lá e fiz. Uma coisa interessante foi que, antes de fazer, eu procurei saber mais o que era coaching. E eu levantei muitos materiais, li muitos livros, conversei com pessoas, deu para entender mais ou menos, mas eu não consegui compreender como era a prática do coaching. Eu não conseguia formular como era a dinâmica. Tipo, você pergunta para uma pessoa que não sabe, não faz personal trainer, ela mais ou menos imagina o que é. É um professor que dá o treino e ela executa os exercícios. Mas eu não conseguia imaginar como era o exercício do coach, como alguém aplicava, como isso funcionava. Então eu encarei, tipo, peguei a grana que eu tinha e fiz nas cegas, porque eu não sabia para que aquilo servia exatamente. Então fiz mesmo assim. E foi um risco que valeu, porque foi incrível, simplesmente incrível. Então uma das coisas que eu quero trazer hoje é explicar com mais facilidade como é a dinâmica, como funciona, para quem eventualmente não sabe. Para quem sabe já fez, vai ver que é isso mesmo e tem nuances de escolas aqui ou ali, mas o eixo é esse. Então, uma das coisas que eu quero trazer é isso, como é. O tema que eu tinha passado para o Luiz, complementando essa ideia do coaching versus personal, é assim, um incentivo a estudar coach, se formar em coach, mas será que você pode e deve usar o termo coach? Que é uma provocação. A ideia de provocar, não, para algumas pessoas, pode até ter soado no tipo, mas então ele vai meter o pau no coach, ninguém é para falar que é coach. Qual a lógica de você falar que você estudou, gosta do negócio e não vai ser? Como assim não vai ser? Então, a galera tem que entender um pouco que o título das coisas é para chamar atenção. Então, se a galera entrou e ficar curiosa com o assunto, esse é o objetivo. Aqui a gente resolve o conflito em si do que aquilo queria dizer. Vocês vão perceber também que, mais para o final, eu vou trazer algumas experiências e posturas minhas que eu acho que é uma questão de cada um pensar. Cada um olha o seu, cada um olha o que tem que fazer, e algumas questões pode ser que sejam viáveis para você aceitar, tem algumas situações que sejam ruins. E isso quem decide, eu estou reforçando aqui, é cada um. Eu não estou aqui para dizer qual é o modelo certo a se seguir. Cada um segue o que estiver funcionando e que o que se sentir bem, que achar que é ético, correto e que vai para frente tanto individualmente quanto os colegas do lado, né? Então, resumindo, o meu objetivo nessa live é fazer a galera pensar um pouquinho mais, abrir um pouquinho o leque de pensamento, para que na hora que cada um for se organizar, seja como personal, seja como coach, ou seja como as duas coisas, se organize de um jeito melhor para cada um. Para que cada um encontre a sua própria solução. Não que siga a minha, o modelo que eu faço. Entendeu? Sim. Então, meu objetivo é esse, que a galera pense mais a respeito. Legal. Já que você falou de coaching, então vou mandar logo a primeira pergunta que eu acho que é legal. Fala para mim o que é coaching de uma forma bem fácil para as pessoas poderem entender. Porque como eu digo, como eu reforço, né? Todo mundo fala de coach. Muita gente pergunta, Luiz, você é coach? Então eu já vou avisar para vocês.
eu não fiz nenhum curso de coaching. Eu conheço várias pessoas que fizeram curso de coaching, inclusive tem algumas aqui que estão dentro da live. Reforço que a primeira menina que eu entrevistei que falou de coaching foi Catarina Maracajá, que é lá da Paraíba, que inclusive até fiz algumas sessões com ela, ok? Então, assim, gente, eu não fiz curso de coaching, eu já tinha lido muito sobre isso, posso até, de repente, ter algumas atitudes, ações, mas eu não sou coach, não fiz coach e não me intitulo coaching. Então, sempre eu convido pessoas que estudaram, que se credenciaram e elas têm essa propriedade de falar. Por isso, Leandro, o que é coaching, assim, de uma forma assim, bem fácil para as pessoas poderem entender? Legal. Vou até estar estruturado, eu vou perder um tempinho com isso, porque é muito importante. Primeiro ponto, coaching, do ponto de vista técnico, é uma profissão. É uma profissão à parte das outras. É um trabalho. Então, se personal trainer é um trabalho, coaching é um trabalho. É um trabalho que, felizmente, ele é possível de ser feito em paralelo a outros trabalhos. Aí é uma questão de escolha, mas é um trabalho. É um trabalho que consiste de forma direta em atender pessoas. Então, você vai atender pessoas individualmente. Nesse ponto, é parecido com personal trainer. Então, você atende uma pessoa por vez. Esse atendimento tem começo, meio e fim. Então, não é algo que dura para sempre. Por isso que se difere de terapia. Pode ser que tenha terapias que durem mais de anos. O coaching não. O coaching tem começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim se resume a, na média, 10 sessões no máximo. Tem protocolos de 8, pode durar menos um pouquinho, pode durar 12, mas se passar muito disso, está errado. Do ponto de vista técnico, está errado. O coach tem que ter data para começar e data para terminar. Já que tem data para começar e terminar, então você tem como prever a duração desse processo. Então, esse processo dura, normalmente, 3 meses. 2 meses e meio, 3 meses. Que é uma sessão por semana. Então, provavelmente, você vai organizar com o seu coach um atendimento por semana. Então, que vai levar mais ou menos 10 a 12 semanas. Cada sessão, parecida com o treino de personal, tem 1 hora. E essa sessão serve para que o coach atue com o seu cliente com ferramentas. O que são essas ferramentas? São exercícios. Exercícios que têm um objetivo que cada um possui. Então, são exercícios que você senta com a pessoa, cada exercício desse tem uma função dentro do processo e você executa essa tarefa com uma pessoa. Existem várias ferramentas, mais do que 10, mais do que 12. Não quer dizer que sempre você faz as mesmas. Então, você como coach vai ter que ter a habilidade de escolher qual ferramenta usar em que momento. Então, pode ter mais de 100. Se você usar todas as escolas que existem, tem muitas ferramentas. Então, você escolhe quais você vai usar com o seu cliente. Essas ferramentas, elas basicamente, assim, a grosso modo, resumindo muito, elas servem para conduzir a sessão onde o coach faz, de forma guiada, perguntas para o cliente. Então, as ferramentas servem para isso, para conduzir uma série de perguntas para o cliente, que, por sua vez, está lá para resolver um problema ou atingir um objetivo. Então, imagina, uma pessoa foi lá, ela tem um objetivo que ela busca. Ela quer alcançar esse objetivo. Eu, como coach, tenho umas ferramentas aqui, e sessão a sessão, vou aplicar essas ferramentas para ajudar essa pessoa a ir na direção desse objetivo. O que acontece, que é uma coisa que as pessoas confundem e gera muito preconceito em cima do coach. As pessoas acham que o coach, durante a sessão, pode dizer para a pessoa o que ela vai fazer. Então, vamos supor, eu sou o cliente, eu quero comprar um carro de luxo. Meu objetivo é comprar um carro de luxo, eu quero que o coach me ajude a comprar um carro de luxo. O coach vai com as ferramentas, vai me ajudar a tirar de mim, eu que sou cliente, vou adquirir através das ferramentas respostas que eu mesmo criei da minha cabeça, que me levam na direção de comprar esse carro que eu quero. Certo. Então, as ferramentas e perguntas servem para que eu me organize com as minhas respostas em direção ao meu objetivo. O coach não pega e fala assim, olha, você então vai ter que mudar de trabalho para um trabalho que ganha mais, vai ter que guardar X quantidade de dinheiro, vai ter que financiar em tantas vezes, ou sei lá o que for. Não é esse o papel do coach. Então, o coaching demanda uma postura do profissional de coaching, essa
pré-condição, que é uma regra básica. Você não ensina nada, você não direciona nada. Você aplica as ferramentas buscando tirar da pessoa as respostas para os problemas dela. Isso, por si só, já responde um grande problema, que é um senso comum entre muita gente, e quem é coach aqui que está assistindo sabe, que é o questionamento do senso comum, que é assim: coach é um cara que não teve sucesso e está tentando ensinar as pessoas a terem sucesso, né? E não é isso, porque como coach, você está lá para aplicar ferramentas. Se a pessoa soubesse aplicar nela mesma, não precisaria do coach. Então, o coach é um aplicador. O coach é aplicador de ferramenta. Então, ele vai ter que ter a expertise de fazer perguntas boas para que as respostas que saiu da cabeça do cliente fiquem estruturadas de uma maneira que o cliente olhe e fale assim: nossa, agora eu sei para onde eu tenho que ir. Porque era isso que eu vim buscar, um caminho para atingir o meu objetivo, para resolver um problema. Então, em resumo, é isso. Coach são sessões, uma pessoa ajudando a outra a achar respostas, e essa pessoa vai ter sucesso se as respostas dela forem aplicadas a partir daí. Que muitas vezes são aplicadas depois do processo de coach, né? Dependendo do objetivo que a pessoa tem, isso ultrapassa o período do processo de coach. Então, isso é o que resume. Então, o coach, ele não dá dica, o coach não fala qual é o melhor método para a pessoa. Vamos supor, eu sou coach de emagrecimento. Eu, como coach de emagrecimento, eu não digo para a pessoa: você tem que treinar crossfit ou você tem que fazer maratona. Entendeu? Eu não, mesmo sendo profissional de educação física, eu não posso chegar para a pessoa e falar: o método tal para isso é esse. Você emagrece mais se fizer HIIT. Não. Mesmo se eu souber que tem um método melhor, naquele momento, como coach, não cabe a mim dizer a ela qual é a melhor estratégia. Eu preciso tirar com perguntas a solução dela. Então, a pessoa vai ser estimulada a dizer assim: eu quero emagrecer 10 quilos. Aí existe estrutura, mas a grosso modo, eu vou perguntar: o que você pode fazer para perder esses 10 quilos? O que você acredita que tem que fazer para perder esses 10 quilos? Eu sei que eu preciso fazer exercício. Aí vou empurrar mais. E que tipo de exercício você acha que é melhor fazer para emagrecer 10 quilos? Pelo que eu sei, eu acho que correr é melhor. Mas você acha que tem um jeito de correr que é melhor do que outro? Sei lá, você tem que correr na rua? Você acha que na academia funciona? Você tem alguma ideia? Já não sei se eu sei tudo sobre isso. Tem alguém que sabe? Tem personal trainers que devem saber me orientar. Então, será que você poderia contratar um? Mas eu não tenho grana para contratar um. Entendi. O que você tem de recurso para poder fazer? Eu posso ir para uma academia da Smart Fit. Então, assim, não é bagunçado assim o diálogo, mas só para exemplificar que o coach fica perguntando em cima dos roteiros e a pessoa traz a resposta. E não eu que digo. Então, digamos que a função do coaching seria incentivar e ajudar as pessoas a alcançarem melhores resultados, através assim, de um desenvolvimento de novas habilidades que, de repente, ela já tinha e ela não sabia usar? Seria mais ou menos isso? O coaching parte do princípio que a pessoa tem as melhores respostas para ela mesma. Então, essa é um princípio do coaching. E, na verdade, isso é verdade, porque as informações todo mundo já tem. Já está disponível. Mesmo que a pessoa diga assim: eu não sei o que é melhor para fazer nessa situação. E você sabe aonde procurar? Sei, eu posso pesquisar no Google para descobrir. Você entende? Entendeu? Mas é esse o caminho. E no Google você espera encontrar o quê? Talvez tenha profissionais dessa área que vão me orientar. Então não faz parte do seu processo procurar essa pessoa para te orientar? Faz. Então, assim, não é o coach dizer ou desenvolver com essa pessoa essas habilidades. A pessoa mais ou menos já tem. A pessoa tem cognição. Todo mundo é muito inteligente. A gente que acha que não. Então, assim, a gente tira o raciocínio e a pessoa vai descobrir o caminho que ela tem que seguir. Às vezes é simples, às vezes é mais complicado, mas em resumo, assim, por cima é isso. Entendi. Vocês entenderam mais ou menos o que é coaching? Porque, assim, gente, eu falo isso porque hoje muita gente acabou, assim, usando esse título coach de forma que nunca estudou para isso. De uma hora para outra, eu vi muitos colegas que eram personal trainer, né? E o cara começou a se intitular coach, mas o cara nunca se credenciou, nunca se estudou. E isso não é uma coisa legal. Eu acho que para você trabalhar nessa área, e aí, como você citou o exemplo da pessoa que queria emagrecer,
eu acho que é um link muito legal você ter o curso do coach, você ser formado em educação física, unir isso, na qual você pode fazer um processo com ela, ao mesmo tempo orientar aquilo que ela está buscando. Então eu vejo isso com bons olhos. Agora, o que eu não acho legal é as pessoas assim adotar um nome na qual ela não é. E é a mesma coisa que acontece com o título personal trainer. O cara está na faculdade, ele vai lá e fala assim, agora eu sou personal trainer. Entendeu? E o cara não estudou, ele está estudando. E outra coisa, o fato de ele ter feito a faculdade não significa que ele é personal trainer. Entendeu? Ele é um profissional de educação física. Aí ele vai ter que estudar, vai ter que criar ferramentas para poder. E a confusão, geralmente, Leandro, é muito em cima disso. Porque as pessoas falam assim, caramba, isso é o mais comum, e você até citou agora. Geralmente as pessoas falam assim, o coach é o cara que não deu certo na profissão. Não, não é isso. E a gente está jogando, a gente está colocando todo mundo numa coisa igual, e não é verdade. Porque aquele cara que estuda, que se credencia, ele tem uma postura diferente. Ele age diferente. Ele muda, você vê que ele muda. Eu falo isso porque eu conheço pessoas que mudaram. E eu posso citar aqui N pessoas. Por exemplo, assim como você, eu conheço o trabalho do Juliano Esperança. É um cara assim que eu vi ele fazer esse trabalho. Ele é um personal trainer que tem um estúdio, que agora, na verdade, criou o Instituto. E ele sempre fez esse trabalho muito legal de coaching com personal trainer. Outro cara que eu vejo aqui mesmo em Santos, o Tony, né? Que até a gente trocou uma ideia. O Tony lá do Square também é outro cara que usa muito bem o trabalho do coach com o trabalho do personal trainer. Enfim, eu entendo que isso é algo muito, muito interessante e muito válido. E as pessoas, se elas puderem realmente e quiserem se aprofundar, eu acho que elas têm que abraçar isso e mesmo, porque eu vejo assim, eu acompanho, como eu falei, eu não estudei para isso, mas eu acompanho e eu vejo assim, as pessoas num desenvolvimento muito grande. E aí eu vou até fazer uma pergunta relacionada a isso. O que é preciso fazer para se tornar um coach? Me fala assim um pouco da formação. Eu tenho escutado muito a Febracis, né? É o que do Paulo Vieira. Eu acho que é o curso assim que mais divulgado. Mas eu sei que existem outros. E eu não estou aqui para falar de curso. Eu queria só que você falasse como é a formação. Dura um ano, 6 meses. Eu já vi formação pequenas, mas eu acredito que não seja o ideal. Eu acho que ela tem que ser um pouco mais prolongada, né? Então me fala um pouquinho da formação aí da pessoa que quer se tornar coach. Tá. Assim, tentando dar um cenário geral, existem vários cursos, aumentaram muito o número de cursos oferecidos, né? Talvez, aí eu vou dar uma opinião pessoal, é um talvez, mas cada um tem o seu critério, cada um às vezes fez numa escola, tem uma visão diferente. De uma forma geral, talvez um pouco do problema que a área do coaching tem em termos de imagem se deve a como os cursos são feitos. Os cursos são, em geral, muito bons, muito intensos. Tem cursos mais prolongados, tem cursos mais concentrados. A carga horária, de qualquer maneira, não é grande. Não se compara a uma faculdade, por exemplo. Talvez nem se compare tanto a uma pós. Tem curso que talvez você tenha extensões, então faz o coaching, depois um master coaching. Então, juntando tudo, dá uma carga horária até que ok, perto de uma pós-graduação. Então, daria para fazer um paralelo com uma pós-graduação, dependendo do quanto você se dedica de tempo. Em termos de custo, é alto, proporcionalmente à carga horária. Sai mais caro do que uma pós-graduação em geral. E aí tem valores que vai... Eu não pesquisei recente, mas deve ir de 6, 7 mil reais a 15, 20 mil reais. Se for para fora do país, mais e por aí corre o negócio. Então, é um investimento. É um investimento que eu acho que vale muito. De qualquer maneira, vale muito. O que tem que ficar atento cursos que oferecem turmas menores, melhor. Quanto maior a turma, menos atenção você vai ter. Isso em qualquer curso. Então, a tendência para você ter uma formação boa é procurar cursos de grupos menores. Uma desvantagem, em geral, é que os cursos tendem a não filtrar o público. Então, assim, o filtro do público é o valor do curso. Então, você vai encontrar num curso pessoas de todo tipo.
psicólogo, quem trabalha com RH, administrador, personal, tem de tudo. Quando eu fiz 10 anos atrás, só tinha eu de personal na sala. Tenho certeza que hoje deve ter muitos por turma. Então, Ah, com certeza. tipo, mudou Com bem. certeza. Tinha, na minha época, teve muito psicólogo, muito. A maioria eram psicólogos. E faz sentido, porque é uma área muito próxima, né? Então, tanto a Ana Luísa lá de Minas até perguntou aqui qual A a diferença da diferença. escola para o coach, né? Assim, em geral, para o leigo é muito fácil dizer que é a mesma coisa. Para o leigo é muito fácil, porque é muito similar. É uma pessoa que atende outra num lugar, passa uma hora conversando. Olhando para isso, a pessoa fala, é um tipo de terapia. E não é. Tem N características que mudam uma coisa da outra, mas eu acho que o que difere mais, assim, que até leigo entenderia, é assim, o coaching está focado em objetivos concretos para o futuro. Não está preocupado se você tem um problema, algum distúrbio psicológico, se você tem alguma disfunção. Ele não está preocupado com disfunção. Ele tem que imaginar que você está bem, apresentar que você está íntegro, que você está bem de vida, de saúde e tal, com a cabeça funcionando, que não está tomando medicamento para alguma coisa nesse sentido, e que você está a fim de realizar um objetivo, uma meta ou resolver um problema prático. A psicologia, em geral, ela está focada no interior da pessoa, em resolver alguma questão de ordem psicológica, ou, no caso da psiquiatria, ainda mais à frente, uma questão bioquímica, mas está preocupado com algo mais interno, de disfunção, de distúrbio, de entendimento, de autoconhecimento. Não é para realizar algo prático, a psicologia, em geral. É mais para se reconstruir, de certa forma, para a partir dessa reconstrução você tocar a vida adiante. E aí, para isso, tem N técnicas, N linhas da psicologia, da psiquiatria. Então, o coaching não trata nada, ele não está lá para tratar de desvios, de comportamento, de disfunção. Ele está lá para uma coisa, digamos assim, que seria proativa, uma coisa de daqui para o futuro, que eu quero daqui um mês realizar, na minha vida realizar. Ele é uma coisa mais prática, veio do ambiente de business, né? O coaching veio da área de negócios. Então, foi trazido para a nossa vida prática, né? E aí você pode criar as ramificações, direcionar o coaching para a saúde, para finanças, para resolver conflitos de relacionamento com as pessoas e por aí afora. Então, não é psicologia nem de longe. Só que tem instrumentos que foi usado da psicologia porque você teve que pegar conhecimento de algum lugar. Então, tem bastante embasamento que veio da psicologia. Mas daí dizer que é psicologia não faz sentido, né? Mas, com relação ao que você estava falando antes, né, de usar o termo, da formação e como ela, em geral, a minha foi bem dessas condensadas, foram 3 finais de semana, só que o dia inteiro. E assim, a vantagem, sua cabeça muda. Porque você tem muita coisa de uma vez e você meio que é obrigado a abrir mão de um monte de princípios e crenças que você tinha para entender. Quando você entende alguns princípios, algumas coisas, você, começa a pensar. E isso dá uma intensidade para o curso. Então, apesar de ser curto, ele te faz reagir muito rápido. Então, o que às vezes uma faculdade leva 4 anos para te mostrar qual é o caminho, o coaching te dá um norte muito rápido. Só que tem um problema isso também. Uma coisa que eu senti na pele, graças a Deus eu consegui controlar, e as pessoas eu vejo que erram muito nisso quando saem da formação. O coach te dá tanto poder, tanta vontade de ajudar e de resolver a vida das pessoas, que você sai de lá meio que achando que você é super poderoso. E que você está com a ferramenta na mão para resolver o mundo inteiro. E aí, quando você age assim, você esquece do primeiro princípio do coach, que é: eu não ensino nada, eu apenas aplico a técnica para que as pessoas achem a solução delas. Então, se você não se prende a esse princípio de eu não ensino nada, eu apenas aplico técnicas para que as pessoas achem e aprendam o que elas podem aprender por elas, você não está fazendo coaching, você está, às vezes, atrapalhando a pessoa e não ajudando. Né? E essa é uma das principais diferenças entre o personal e o coach.
Porque o personal, como o professor lá ensinando exercício, ensinando técnica, ensinando os protocolos, tudo bonitinho, ele está ensinando. Ele pegou uma expertise dele, uma bagagem dele, falou, ó, o que eu tenho de melhor está aqui porque você está me pedindo. Faz. O coach não pode fazer isso. O coach, ele pega, ó, o que você quer? Beleza. Quais são as ferramentas que você tem para fazer? Quais são os conhecimentos que você tem para ajudar nisso? Quem pode te ajudar? Quais são os recursos? Tanana. Quais são suas forças internas, forças externas? Quais são as crenças que você tem que estão te atrapalhando? Isso é o processo de coach. Se eu tiver no coach lá para a pessoa, ó, então faz assim, porque senão vai dar errado o outro negócio que você quer fazer. Não, tira da sua cabeça essa ideia aí que você está fazendo, que não vai. Isso não é coach. Então, existe essa dificuldade prática de você ser personal e coach ao mesmo tempo, para começo de história. O que não quer dizer que não dá para fazer, mas, opa, então eu preciso ficar atento. Como que eu vou fazer isso se conciliar? Então, essa é uma discussão que dá para a gente fazer também. Né? Interessante. Interessante isso. Bem interessante, porque interessante esse ponto que você tocou, porque é legal as pessoas poderem separar uma coisa da outra, né? E é uma confusão tão grande hoje, Leandro, porque assim, todo mundo acha que quando você fala alguma coisa, você está agindo como um coach, mas você não estudou para isso, então eu reforço de novo. O que você está falando, essa motivação, essa conversa, esse incentivo, é uma coisa sua pessoal de querer bem para a pessoa. Usar ferramentas técnicas que você aprende quando você estuda com coach é uma outra proposta, ok? Por isso que eu volto a reforçar. A gente se apoderou do nome coaching sem ser coach. E isso, às vezes, atrapalha um pouco a vida das pessoas. Mas é legal que você falou da formação. Hoje eu entendo que as formações elas estão um pouco longas, tem formações aí que vai levar até um ano. Eu vejo assim, quando o coach começou no Brasil, né, ele estava de uma forma muito embrionária, mas ao mesmo tempo ele tinha uma demanda muito grande. Então, como você mesmo citou, não havia muita separação. Você tinha várias pessoas com ideias diferentes, propostas diferentes, querendo buscar uma solução, né? Lógico que uma boa parte das pessoas que fazem um curso de coaching, nem todas usam isso como uma profissão. Elas fazem simplesmente como mais um conhecimento aliado à profissão que ela já executa. Né? Eu nem sei se essa profissão, a profissão de coach, ele tem um conselho? Não, né? Não. Nem... Não tem conselho, não tem nada. Eu lembro que tinha uma conversa de sindicato, essas coisas, e acho que não rolou. Sindicato no Brasil, isso aí tem de tudo. Até de palitinho, cara. E uma coisa curiosa é assim também, que é o que conduz um pouco a visão das pessoas sobre coaching. Existe um coaching que o pessoal chama de coaching de palco. Assim como tem empreendedor de palco, sabe? Tá. Existem eventos e situações, e muitas delas até promovidas pelas próprias escolas de coaching, que são eventos que trazem todo um apelo para dar um boom assim nas pessoas que vão nesses eventos, para mostrar e cativar as pessoas. Seja a fazer o processo de coaching como cliente, ou seja para se formar como coach. E esse tipo de evento, esse tipo de situação, ele é carregado de situações de frases de efeito, frases motivacionais, coisas assim. E aí, para as pessoas, em geral, fica na mente que coaching é aquele cara que é motivador, que é o cara que te faz fazer uma forcinha extra do que você faria se estivesse sozinho. Que é muitas vezes o que o personal acaba fazendo, que é o papel do incentivador. Só que na prática do coaching não é incentivo. Não há incentivo. Na prática do coaching real é pegar a solução da pessoa e ajudar ela a organizar essas soluções para que ela execute. Simples assim. Então as pessoas ficam com a imagem de que é alguém que vai ficar te motivando, como se você fosse uma criança que precisa de um outro adulto para ficar batendo palminha para você. E não é isso na essência, né? E aí fica um conflito entre quem vai nesses eventos e quem vai adora, porque é realmente bom.
a pessoa sai de lá com algumas coisas muito legais. Por exemplo, um princípio básico, acho que de qualquer escola de coaching, é o princípio da autorresponsabilidade. Então, assim, Perfeito. se você não é autorresponsável por tudo o que você faz, não adianta você organizar nada. Você vai sempre terceirizar para alguém o problema. Então, você tem que entender isso em você, para você viver em cima desse princípio, para que você consiga atuar no processo de coaching assim. Porque você vai precisar entender que aquela pessoa que você está atendendo, ela é que é responsável pelo objetivo dela, e não você. Perfeito. Então, se aquela pessoa é responsável pelo objetivo dela, faz sentido que a solução seja a dela, não a minha. E Perfeito. nesse Boa. ponto, eu acho que é uma lição muito grande para a gente que é personal. A gente que é personal, às vezes, acha que se a pessoa vai emagrecer, a responsabilidade dela emagrecer é 100% nossa. Quando, na verdade, nosso papel é de instrumentalizar ela, os melhores recursos que a gente tiver técnicos, e que ela também tenha o papel dela enorme no processo. Só que aí o que é diferente? No coaching, eu não orientei nada. Eu apenas ajudei a tirar as soluções. Quando eu estou como personal, eu trouxe as minhas técnicas, apresentei. A pessoa concorda com aquele jeito? Ela acha que vai dar certo? Ela executa. Se ela executar e der errado, opa, eu como personal vacilei. Ela executou e não funcionou. Agora, ela não executou e eu passei, opa, ela foi responsável pelo fracasso. Então, existe uma forma de pensar sobre responsabilidade de uma forma diferente na atuação como personal, que Legal. não alcança o jeito do coach. Ainda assim, não alcança. Porque no coach você tem que ter certeza que você está aplicando bem. Mas a responsabilidade do sucesso está 100% na mão do cliente. No personal, eu imagino que a responsabilidade é dividida. Você tem que apresentar coisas boas e a pessoa tem que se comprometer a fazer. Porque se ela não fizer, não adianta nada. Com Então, certeza. é mais um ponto onde, se você for personal e coach ao mesmo tempo, você vai ter que trabalhar para saber que horas você vai pôr a responsabilidade na pessoa, 100%, que horas você vai abraçar a sua responsabilidade como personal ou como coach, como isso transita. Então, isso é um Legal. desafio que eu, pessoalmente, nunca vi ninguém levantar. Porque fica discutindo assim, pode usar ou não pode usar? Sou coach ou não sou coach? Tá, mas se você não entender o que é coach, que é o que a gente está discutindo aqui, o que é ser personal, e se você dá conta de juntar, você não está pensando na sua profissão, você está deixando rolar. Sim, e é Então, o que eu verdade. quero que as pessoas aqui pensem é assim, eu sou personal e sou assim. Eu fiz coaching, eu quero fazer coaching porque é legal assim. E aí, conforme você for testando, entendendo e sendo responsável por isso, você faça um formato que dê certo para você, para os seus clientes e que não queime o filme dos outros profissionais. Né? É isso aí. Tanto que eu já vou até emendar uma próxima pergunta que eu acho que tem tudo a ver com você que está falando. Como que o coach ajuda o trabalho do personal trainer? Já Perfeito. manda já vai na sequência aí que você está falando Eu com a vou gente. começar. Tem- Top, top. Eu vou começar justamente pelo que eu senti na hora que eu terminei o curso de coach. Antes de fazer, eu dava aula, eu me sentia mega culpado quando um cliente não tinha resultado. Eu ficava extremamente culpado. Porque você tenta, tenta, tenta e às vezes a pessoa não faz. Sim, No coaching de cara você já percebe, opa, tem uma responsabilidade aí que não é só a minha. Eu tenho que ser coerente, saber que eu estou me esforçando, mas tenho que estar de olho no meu cliente, o que é a responsabilidade dele. Então, de partida, eu acho que o maior ganho que o personal tem em fazer coaching é aprender a gerenciar responsabilidades. Né? boa. Isso de cara, seja um curso bom, um curso ruim, eu acho que qualquer curso de coaching, você vai aprender isso. Que responsabilidade você precisa aprender a gerenciar. No coaching é de um jeito, no personal é de outro, mas olha para isso, olha para esse valor. Como que você gerencia a responsabilidade na sua vida profissional? Então, isso de Certo. cara já é uma vantagem, fazer e ter as duas coisas. Eu acho que pode ajudar também, por exemplo, ajuda prática. Não tem como você não ter uma anamnese muito boa depois que você faz um curso de coaching. Todo personal, todo educador físico, com o cliente tem que ir lá e fazer uma anamnese no começo do trabalho.
Então, primeiro dia você está lá com o cliente, você vai fazer as perguntinhas lá. Depois que você faz coach, você cria um roteiro de perguntas muito melhor. Porque aí você já se preocupa em refinar o objetivo do cliente, a saber aonde ele quer chegar, saber o que ele espera do seu trabalho, saber mais detalhes que são importantes do que simplesmente perguntar para ele se ele fuma ou se ele não fuma. É importante saber se ele fuma ou se ele não fuma, ou se ele teve lesão ou não. Tem que estar lá. Só que também é importante você, por exemplo, na hora de saber o objetivo dele, não perguntar, eu quero emagrecer 10 quilos. Ah, legal. E ficar por aí. Tem uma razão que transcende muito isso. Né? E a gente aprende isso também fora do coach, com você mesmo, em vários cursos. A gente escuta essa coisa de ir mais a fundo na pergunta. Mas no coach, a gente aprende a fazer pergunta. Existe uma área das aulas que é só para você saber como perguntar. Existe um jeito de fazer pergunta, não é largado assim, o que você faz, o que você não faz. Existe uma estratégia para acessar com algumas perguntas certas respostas. Então, você quer saber a fundo por que a pessoa quer emagrecer 10 quilos? Existe um jeito de você perguntar mais e mais e mais para você saber que ela quer emagrecer 10 quilos, porque no fim das contas, ela tem um relacionamento horrível em casa com o marido, porque ela se sente mal com o peso que tem. Se você não refinar a pergunta, você não chega em questões maiores. E às vezes essas questões maiores é que vai dar noção para a pessoa que, opa, puta, é importante para mim treinar, é importante para mim vir todo dia, é importante para mim ouvir o que o Leandro tem para falar, ou é importante para mim procurar outros profissionais para me ajudar. Né? Então, de cara, essa coisa das perguntas ajuda muito, a anamnese, saber fazer pergunta. Com as perguntas, todo treino você conversa com a pessoa. Então, você vai aprender a fazer perguntas melhores, que fazem a pessoa contar coisas, não no sentido de investigar a vida da pessoa, mas para entender como ela chegou, para saber se ela chegou bem, se chegou mal, se ela está disposta a fazer mais força, menos força. Enfim, se ela está feliz com o que está fazendo, se não está rolando o trabalho como personal. Então, isso ajuda também. Deixa eu pensar em coisas mais práticas que ajudam. Os princípios do coach... Eu entendo que tem muita coisa legal aí que pode ser usada, né? Existe uma lista de princípios e valores que é dada na primeira aula, assim, tipo, ou você faz isso ou você não vai estar fazendo coach, né? Eu acho que quer queira ou quer não, essa história de eu não ensino, o coach, né? O coach não ensina, ele ajuda a pessoa a achar a solução. Às vezes, durante a aula de personal, surgem situações que você pode abordar assim. Ao invés de a pessoa te pergunta um negócio e você simplesmente, eu acho que o melhor jeito é fazer assim, você pode dar uma de coach ali durante a aula e, mas você acha que isso faz sentido? Aonde você achou essa informação? Ou baseado em que você teve essa ideia? Para tirar de você, sabe? Fazer uma brincadeira de tirar de você a resposta, que a pessoa está querendo que você responda para ela, que a solução é tal, e você joga para a pessoa de volta. Às vezes, esse jeito de relacionar com a pessoa faz com que ela acorde um pouquinho e fale, pô, é verdade, eu estava com a ideia aqui, estou aqui esperando alguém me dizer que o que era para fazer ou não. Então, dá para fazer essas abordagens, algumas coisas assim, de forma indireta e adotar como comportamento, que transcende até o personal, isso transcende a vida. Você faz isso com amigos, você faz isso em casa, entendeu? Agora, o complicado, e aí é o ponto que as pessoas precisam pensar, que aí você falou, o que pode ajudar o coaching para o personal? Porque o personal ele fez uma faculdade de 4 anos, no mínimo, né? O coach, vamos colocar aí que ele fez um curso de 6 meses, um ano. Mas são... na verdade, o cara fez a faculdade de 4 anos, ele escolheu a profissão. Acabou os 4 anos, começa a carreira dele. Então, eu entendo que o coach veio para somar na carreira. Sim. Embora também seja uma profissão. Mas, na verdade, ele veio para melhorar a carreira dele. Sim. Por isso que eu te perguntei. É uma questão de visão pessoal, mas, para mim, a área maior é a educação física. Sim. A minha especialidade, no meu caso, é personal trainer. E coaching serve para melhorar o meu trabalho como personal trainer. Essa é a minha organização. Tem que ser assim? Não sei. Eu acho coerente, porque eu me dediquei muito mais anos numa profissão para um curso pequeno abraçar tudo isso. Né? Entendi.
Quer dizer que não dá para fazer? Dá. Eu não atuo como coach fazendo as ferramentas. Pode ser que alguém goste muito dessa parte e queira sair do trabalho de personal para fazer só o atendimento como coach. Né? Ah, tem. Isso tem, Leandro. Tem. E é Tem porque eu legal. conheço. Tem sim. E é muito legal. Principalmente, talvez, cogitando assim, se a pessoa era personal e ela vai fazer coaching, ela se especializa em coaching de saúde. Legal. Aí você vai falar assim, pô, mas como personal trainer, ela vai dar dicas na hora de ser coach porque ela teve o passado dela profissional? Não. Porque senão você vai queimar o esquema de ser coach. Só que qual que é a expertise do negócio? Se você foi personal trainer antes, você vai saber certas coisas que vai te dar um insight de, na hora de fazer pergunta para a pessoa, você vai mais ou menos saber quando você pode pressionar mais. Porque às vezes a pessoa vai dar uma solução que você ali profissionalmente sabe que não é a melhor solução. Aí você vai testar mais. Você fala assim, não, ela está pensando algo que não dá certo. Você investiga mais, você pergunta mais. Se você perguntar mais e o conceito da pessoa for fraco, ela vai mudar de ideia por ela mesma. Sim. Se ela continuar naquilo que ela estava achando certo, mesmo que você, que tem experiência passada de personal, acha que é errado, mas você não disse, e ela continua na ideia dela, é responsabilidade dela. Ela vai executar aquilo lá, pode ser que dê certo, e você profissionalmente estava errado. Existe essa possibilidade. Então, o processo dela pode seguir a partir daí. Se ela tiver errada com aquilo que você achava que estava certo fazer, e ela não fez, e você não falou nada, mas ela tomou uma ideia errada, qual é a coisa mais linda que acontece na vida da pessoa? Ela vai aprender. Ela vai aprender que aquilo que ela escolheu estava errado e ela vai precisar voltar um passo atrás e reajustar. Então, no coach também, você aprende a não tirar o direito da pessoa de errar. Né? Porque se você fica filtrando toda hora para a pessoa só fazer o certo, se a pessoa não erra pelas próprias mãos, ela não tem aquele estalo de acertar na próxima. Né? Não mesmo. Então, essa relação das profissões é uma dinâmica que cada um tem que acertar o seu melhor formato. Agora, cabe pensar, eu levantei alguns tópicos assim, com relação a coisas que são mais complicadas. Cada um tem que pensar direito, porque não é fácil essa junção. Então, eu coloquei até 4 elementos que eu acho que são questões muito importantes. A mais básica é assim, se a pessoa não sabe nada sobre coaching, não sabe o que é, não sabe a formação, não lê a respeito, e essa pessoa usa o termo coaching, é estranho, no mínimo estranho. Sim. Então, assim, a gente aqui está, inclusive, tentando melhorar isso, que as pessoas saibam o que é coaching para que não esteja nesse grupo de pessoas que não sabem o que é e fica se chamando coach. Sim. É uma coisa ruim, acho que para todos os outros profissionais que fazem um trabalho bem feito. Uma coisa que eu acho que é complicada é assim, você é personal e coach, fez a formação. E aí você, no trabalho de personal, fica induzindo a pessoa a fazer um processo de coaching à parte. Eu acho uma questão muito complicada. Você tem que ver como você vai fazer isso. Porque a pessoa que foi te contratar como personal, ela não te contratou para ser coach. Ou fazer isso que eu ia perguntar. Então, isso que eu ia perguntar. O que acontece muito até em academia. O cara se matricula na academia, o cara se intitula personal e fica forçando o cara a contratar ele como personal. Isso lógico, você pode falar que você sabe fazer, você pode oferecer esse serviço de coach, mas não precisa obrigar o cara. A não ser que você já inclua isso dentro ali do teu esquema. Na sua divulgação, tal. Na tua divulgação, na minha divulgação, você além de ter o meu serviço de personal training, você vai ter também um processo de coach de X sessões. Beleza, aí tranquilo. Aí legal. Mas se você foi contratado como personal training, não cabe você ficar forçando uma coisa dessa. A não ser que a pessoa se manifeste interesse. Sim. Não, beleza. Vamos lá que tá passando o tempo rapidinho, Leandro. Já tô... Nem parece que já foi 50 e poucos minutos. O negócio rende, esse assunto é bom. Mas legal. Mas continua com essa ideia. Você colocou esses 3 desses tópicos. E eu acho assim, fantástico. E eu volto a reforçar. Não use o título de coach se você não tem formação em coaching. Não usem isso. E outra coisa,
não queira vender algo que você também não é. O coach, ele vai te ajudar dentro do teu trabalho de personal training, mas desde que você se prepare para isso. O Fernando, teve a Ana Luísa que perguntou qual é o campo de atuação. A gente já comentou sobre isso aqui, tá bom? O campo é vago. O Fernando falando que acha que as nutricionistas fazendo o papel de coach para tentar fazer as pessoas emagrecerem. Algumas nutricionistas têm formação de coach, outras não. E o Leandro já deixou muito claro, o fato de você motivar as pessoas não significa que você é um coach, tá bom? Ou seja, dando dicas de exercício relacionado à perda de peso. Dar dicas relacionadas a exercício, todo mundo está dando, a blogueira aí está cheia. E não é coach. Dica não é coach. E não é coach. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que coach é uma especialidade que existe, um estudo que tem que ter uma formação, onde a pessoa, depois de um certo tempo formada, né, ela vai fazer um processo no qual a pessoa tem um próprio autoconhecimento. E isso vai favorecer a esse cliente, essa pessoa na qual contratou, encontrar respostas ou seguir um plano de tal forma que mais para frente isso se concretize. Então, isso é uma coisa muito importante e é o que a gente tem que deixar aqui, né? Mas, Leandro, assim, a gente está quase no horário aqui, já estou aqui controlando, porque senão vai acabar. Por mim eu fico a vida toda aqui. Hã? Por mim eu fico a vida toda aqui. Ah, sim, mas o papo é gostoso. É que, às vezes, a gente vai tomando rumos e as pessoas vão vindo e é legal. Mas eu queria que você reforçasse essa ideia que coach não é personal training e nem personal trainer é coach, né? Para isso tem que ter uma formação para você se intitular. Eu queria que você falasse assim da importância de um profissional de educação física em vir fazer uma formação de coach e como isso vai ajudá-lo a, de repente, até melhorar o faturamento dele dentro desse campo. Por favor. Eu gosto de valorizar a área da educação física. Eu acho que ela tem uma estrutura e uma história que não pode ser jogada assim fora a todo custo, assim, pela primeira coisa que aparece. No entanto, o coach é incrível. É o que eu disse, para mim mudou minha vida. Tenho certeza que quem quiser investir a grana e for lá fazer, vale a pena. Existe essa questão individual de cada um entender aonde se encaixa. A minha visão pessoal é de que a educação física é maior, mais importante. O trabalho do personal trainer é incrível e pode lançar mão do coaching como ferramenta para você melhorar o seu atendimento, a sua visão de mundo, a sua visão dos clientes e a sua própria visão como pessoa. Na prática, pensando em, por exemplo, ganhos financeiros. Se você se torna um personal melhor, teoricamente, você espera receber mais, vai ter mais clientes e é isso que a gente quer. E uma sessão de coach não é tão barata, né? A gente tem que levar em consideração isso, que é um custo. Se você for um coach especialista bom e se posicionou bem no mercado, você vai ganhar provavelmente mais até do que um personal trainer. Existe uma dificuldade mercadológica de se posicionar, talvez, nessa área, até pela própria base que ela dá, né? A educação física, a faculdade dá uma base maior para você do que um curso de 6 meses. Então, mas se eventualmente você for bom e conseguir se especializar em coaching e focar nisso, você tem uma chance grande de ter um ganho capital bacana. Eu tenho dificuldade de imaginar você sendo bom nas duas, porque existe uma questão prática de dificuldade. Você atender pessoas como professor e também aplicar sessões de coaching em outro momento. É uma questão de capacidade de cada um. O Luiz sempre fala de nichos, né? Você tem que ter seu nicho de atuação. Então, assim, se você se sente capaz de fazer bem as duas coisas, tem que ir, não tem essa. Agora, eu me sinto confortável ser personal e ser o melhor que eu puder como personal e usar dentro de mim o coaching. Tem pessoas que podem querer ser coach e ficar nisso e atender as pessoas assim e aproveitar o conhecimento que tem da educação física, da faculdade, da vida, para te dar base aqui. É uma forma. Quer usar as duas?
ache um jeito. Eu acho que o caso que o Luiz citou do Juliano Esperança, ele talvez, provavelmente conseguiu juntar as duas para um formato de academia dele, que ele divulga a imagem dele e tudo trabalha para casar e as pessoas já vão procurando, sabendo o que é, como é, e querendo, bem indicado, tudo certo. Então, esses Eu conheço, exemplos... inclusive, Leandro, eu conheço outros colegas que eram da área, e eu posso até falar o nome deles aqui, que é o Jean Patrick, que era um baita professor de dança, o cara fez formação em coach, hoje ele é coach e abandonou a área da educação física. Abandonou em aspa, porque ainda continua atendendo muitos profissionais, esportistas profissionais. Mas o que eu quero dizer é assim, ele era um professor de educação física, que dava aula em academia, fez a formação de coach, abandonou a academia para ser só coach. O Juliano não, o Juliano ele uniu os dois. Ele trabalha com os dois. Você trabalha com os dois. O Tony aqui, ele trabalha com os dois, mas ele está mais voltado agora para a área do coach. A Catarina, como eu citei, ela hoje é só coach, entendeu? Então, cada um vai para um lado. Então, por isso que é interessante. Eu me considero que eu estou no personal, 90%, e uso dentro de mim o coach. Eu nem tento mais, por exemplo, fazer as ferramentas. Eu já cheguei em alguns momentos, por exemplo, testar, fazer as ferramentas, separar uma aula para treinar com a pessoa, alguma coisa do coaching, ou pegar alguém para fazer o processo inteiro. Já fiz isso, já testei. Para mim não funciona. Para mim eu uso os princípios em mim, no meu relacionamento, na forma como eu me comporto, e jogo para o personal. Então, eu sou personal, as pessoas me enxergam como personal. Eu não uso o termo coach para me divulgar, porque eu não sento para fazer as ferramentas. Então, assim, essa média do que vai fazer é de cada um. Existe uma dificuldade, eu acho, prática de fazer isso dar certo, mas é cada um que encontra. O que não dá, eu acho assim, você tem insegurança em uma das áreas e força a barra. Entendeu? Então, às vezes você quer ser só coach, mas você está muito inseguro, você nem sabe se faz isso bem. Pô, se estuda mais, se credencia mais, vai atrás. Ou então, personal é a mesma coisa. Ah, você quer ser personal, mas está lá, nem saiu da faculdade, já quer ser personal. Meu, estuda mais, conversa mais, trabalha mais e vai. Pô, conseguiu fazer bem as duas coisas, achou um formato seu, construiu um espaço seu que vai unir as duas coisas. Meu, conta com outros profissionais. Às vezes você faz uma parte, outro profissional faz outra. Entendeu? Essas coisas têm que ser bem pensadas para não queimar. Porque o coaching em si, personal, acho que hoje em dia, não sei se é uma impressão só minha, mas eu tenho a impressão que é uma área que tem um respeito grande na sociedade hoje em dia. Muito, muito. Conquistou um respeito muito grande. O coaching está correndo o risco de cair numa vala de charlatanismo, de pessoas que vendem uma ideia que não é verdade. Está sob suspeita. Então, mas essa ideia ela é justamente passada, Leandro, a partir do momento que as pessoas não entendem o que é um coach. E essa foi a ideia de trazê-lo aqui para você trocar essa ideia. Exatamente. Assim como eu fiz semana passada com a Catarina. Em breve, talvez eu traga aqui o Juliano Esperança. A gente está vendo datas aí. É legal, quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, mais a gente reforça. Porque eu vejo assim, em todas as profissões, em todas as áreas, sempre há aquele lado que as pessoas acreditam e aquele lado que as pessoas desconfiam. Depende muito da maneira como você se posiciona. Sim. Então eu vejo assim, as pessoas que se posicionam como coach, né? E elas realmente demonstram que elas têm capacidade. E você nota, é nítido isso. É óbvio que as pessoas olham para ela e falam assim, não, isso eu quero. Tanto que está aí. Passado alguns anos, desde que a gente falou sobre isso, está aí. É algo que veio para ficar. Lógico, em qualquer profissão sempre vai ter o charlatão, sempre vai ter o pilantra, mas vai ter o cara que é sério. Então a gente tem que sempre se basear nas pessoas sérias. As pessoas sérias, elas já deixam isso muito nítido, né? Então isso aí é uma questão de consciência. Então quanto mais a gente conversar, mais a gente falar, mais a gente explicar, a gente mostra para as pessoas como ela deve se identificar, como ela precisa identificar o que é verdadeiro e o que não é. Bom, vai acabar o tempo aqui, 27 minutos. Gente, um beijo no coração. Leandro, muito obrigado. Bruno, um curso bom que eu te indico é da Febracis, tá bom? Procura aí do Paulo Vieira. Leandro, fala tchau pra rapaziada. Tchau, gente.
Tchau, Valeu, valeu. pessoal. Muito obrigado, gente. Obrigado E, ó, você, Luiz. vai ficar gravado lá nos stories ao vivo. Depois você assiste. Tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Até amanhã.